Boa tarde, Raquel. Estamos aqui na primeira questão. Vamos começar a ler agora. No Brasil, a atenção psicossocial configura um campo capaz de congregar e nomear todo o conjunto de práticas substitutivas ao paradigma asilar. Com relação à atenção psicossocial, assinale a afirmativa correta. É despida de uma dimensão propriamente política, a despeito de ofertar atendimento individual e coletivo aos usuários. Visa a produção de subjetividade singularizada, tanto nas relações imediatas com o usuário quanto nas relações com o território. Constitui serviços de reabilitação social para pacientes graves e crônicos que utilizam grupos em detrimento de técnicas clínicas. Consolida-se como nível especializado no que diz respeito às formas de organização das relações intrainstitucionais, preconizando a verticalização. Possui como um dos seus pontos críticos a conformação de um modelo assistencial que vem progressivamente excluindo o médico psiquiatra da assistência ao doente mental. O que vocês acham? Eu iria de B nessa aí, mas eu acho que tem várias, com algumas pegadinhas, assim, sabe? Uma palavra ou outra que tem que ficar muito atento. Uhum. Por exemplo, acho que essa quer ser despida de uma dimensão propriamente política. Acho que não, porque tem uma dimensão política da atenção psicossocial. A ser a questão de usar grupo em detrimento de técnica clínica me causa um certo estranhamento, porque o grupo ele também pode ser uma técnica clínica, então acho estranho, talvez assim não seja. Boa. Preconizando a verticalização também é uma questão, porque o trabalho da atenção psicossocial é horizontal, né? Colocar todos os profissionais no mesmo lugar e num trabalho integrado. Verticalizar é colocar hierarquias. Uhum. E excluir o médico psiquiatra da assistência ao doente mental? Também não. Letra B. Visa a produção de subjetividade singularizada tanto nas relações imediatas com o usuário quanto nas relações com o território. A atenção psicossocial emerge como uma resposta ao modelo hospitalocêntrico e excludente dos antigos manicômios. Seu foco está na inclusão, respeito à singularidade e promoção da autonomia. Tem uma forte dimensão política, é horizontalizada. Perfeito. Elaborado por Gastão Wagner Campos na década de 1990, o matriciamento tem servido como base para a construção de um modelo de cuidado colaborativo entre a saúde mental e a atenção primária no Brasil. Com relação ao matriciamento, assinale a afirmativa correta. Refere-se a uma intervenção psicossocial coletiva realizada apenas pelo profissional da saúde mental? Não só. Trata-se de uma prática que se define de forma precisa dentro dos limites de cada disciplina ou profissão, com o objetivo de promover o cuidado colaborativo. É análogo à supervisão institucional. Deixa eu permitir aqui. É análogo à supervisão clínico-institucional, pois o matriciador não pode participar ativamente do projeto terapêutico.
Consiste em um processo de trabalho interdisciplinar por natureza, com práticas que envolvem intercâmbio e construção do conhecimento. Funciona por meio da articulação entre equipes com o objetivo de encaminhar os usuários ao especialista que será responsável pelo atendimento individual na área da saúde mental. Essa é boa. Eu acho que D, né? As outras, eu acho muito similar a outra questão. Em vários momentos eles têm, no enunciado, tem uma coisa ou outra certa, só que daí já se declara errado em detalhes, né? Essa daqui é errada porque o matriciador faz parte do matriciamento e do projeto terapêutico. Definir de forma precisa dentro dos limites de cada disciplina ou profissão. Acho que aqui é o conceito de trabalho multiprofissional, talvez. Sim, eu acho que é porque não é tão, assim, na minha experiência, não é tão precisa esses limites. Acho que não é esse o ponto do matriciamento. Porque o matriciamento é mais a articulação das equipes, na minha opinião. Articulação das equipes. Mas não seria letra E, porque aqui diz que é para Não, encaminhar ao é, especialista, né? sim. Só, tipo assim, não seria B, porque não é só sobre a prática de cada profissão. Mas também não é porque não é só articulação. Uhum. Isso mesmo, letra D. Ele propõe uma relação horizontal entre diferentes equipes, por exemplo, saúde da família e saúde mental, em que ocorre troca de conhecimentos, apoio mútuo e construção coletiva de práticas. Tudo isso em um processo interdisciplinar. O matriciamento não tem limites rígidos entre disciplinas. Boa. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a violência representa um grave problema de saúde pública, sendo as violências sexuais contra crianças e adolescentes especialmente preocupantes, por impactarem de forma profunda o desenvolvimento dessa faixa etária. A respeito desse tipo de violência e da atuação de psicólogas na rede de proteção a crianças e adolescentes, assinale a afirmativa correta. A atuação psicológica na rede de proteção deve ser operacionalizada com foco na cessação da periculosidade e na punição do agressor. Mesmo que a violência possa ser considerada multicausal e multifacetada, o modelo mais indicado para a intervenção psicológica é o da clínica individual. A lógica de proteção integral, ao mesmo tempo que reconhece a criança como sujeito de direitos, também a reconhece em sua condição de menor em situação irregular. As condições institucionais e sociais do contexto em que os profissionais atuam influenciam a compreensão e a forma de agir perante as situações de violência sexual. Ou os profissionais que atuam nas entidades de saúde integrantes do Sistema Único de Saúde são obrigados a notificar os casos de violência contra crianças e adolescentes somente quando confirmados. Eu acho que essa está errada. Tem que ser notificado quando houver o relato, não somente quando for confirmado. Será que é a atuação da psicologia punir o agressor? Não. Também, eu acho que a B,
Não é? Entre essas duas, quais vocês marcariam? Letra D. É isso mesmo. Por que não seria assim? A lógica da proteção integral não reconhece a criança como um menor em situação irregular. Esse conceito é superado e incompatível com a atual legislação brasileira, que vê a criança como sujeito de direitos. Essa aí eu teria dúvida, hein? Essa eu só lembro de uma professora falando alguma coisa sobre não usar o termo menor. Hum. Mas eu, como eu não conheço essa lógica de proteção integral, não saberia exatamente. Deixa eu ver o que seria proteção integral. Aqui diz, é um princípio legal que estabelece que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e devem ser protegidos em todas as suas dimensões, pelo Estado, família e sociedade. Prioridade absoluta e sejam resguardados de negligência, exploração, violência. Deixa eu ver. É a mesma coisa. Atendida de maneira completa e prioritária, promovendo seu desenvolvimento pleno e garantindo um futuro seguro. O erro é em considerar uma condição de menor em situação irregular, né? Vamos adiante. Maiara exerce a atividade profissional de perita psicológica, prestando assessoramento ao sistema de justiça. Por isso, foi designada para realizar a avaliação de um caso de litígio familiar que envolve aspectos relacionados à insegurança alimentar e à saúde mental. A respeito do processo avaliativo realizado por Maiara, assinale a afirmativa correta. O uso de testes psicológicos tem como único objetivo conferir legitimidade ao laudo psicológico. Em atendimento com finalidade jurídica, é comum que as pessoas verbalizem espontaneamente seus pensamentos sem censurá-los. Maiara pode dispensar a escuta de uma das partes da lide se dispor de provas documentais a seu respeito, formulando assim conclusões psicológicas relativas a ela. Cabe a Maiara entrevistar ambas as partes do processo e conduzir a avaliação com imparcialidade, mesmo atuando como assistente técnica e não como perita. Pode ser necessário encaminhar as famílias para a inclusão em políticas sociais específicas, sendo também atribuição da psicóloga jurídica contribuir na composição da rede pública de assistência e de saúde.
A gente já pode excluir a letra A, né? Sim. E a B também. Sim. Eu achei essa C também estranha. Dispensar a escuta de uma das partes e formular conclusões psicológicas relativas a ela. Sim. Esquisito. Essa D eu acho estranha, porque diz que. Porque tá. A questão tá falando sobre a atividade perita e a resposta tá falando mesmo atuando como assistente técnica. E me falta um pouco de conhecimento de distinguir o que faz um assistente técnico do que faz um perito. Boa. No caso, a questão não deixa claro, né? Ah, não, mas aqui ela diz atividade profissional de perita psicológica. Aí por isso que eu acho que eu iria na E, por conta disso. E é isso mesmo. Interpretou bem. No contexto jurídico, o psicólogo pode atuar como perito, realizando avaliações psicológicas para subsidiar decisões judiciais. A avaliação deve ser feita com imparcialidade, considerando todas as partes envolvidas e respeitando os princípios éticos da profissão. Além disso, é importante que o profissional identifique a necessidade de encaminhamentos para políticas sociais que possam apoiar as famílias envolvidas. Isso está em conformidade com o Código de Ética. Na letra D, como assistente técnica, Maiara deve atuar com imparcialidade, mas a condução completa das entrevistas e a formulação de conclusões cabem ao perito nomeado pelo juiz. A atuação de assistente técnico é de apoio e contestação técnica quando necessário. Aqui, ó, a diferença central é a imparcialidade do perito versus a parcialidade do assistente técnico. O psicólogo perito é nomeado pelo juiz para fornecer um parecer técnico neutro sobre o caso, enquanto o assistente técnico é contratado por uma das partes para analisar a perícia e defender os interesses dessa parte, garantindo o direito ao contraditório. Perfeito. Questão anulada. O psicanalista Ferenczi teve papel fundamental no desenvolvimento da psicanálise, destacando-se por sua originalidade técnica. Entre suas contribuições, propôs uma abordagem na qual o analista, além de interpretar, deveria intervir diretamente durante as sessões por meio de ordens e proibições. Tal procedimento ficou conhecido como holding, técnica ativa, tempo lógico, associação livre, atenção flutuante. Associação livre é o do paciente da psicanálise freudiana. Atenção flutuante é a posição do analista freudiano. Holding. Holding é um termo winnicottiano. Winnicottiano, perfeito. Eu conhecendo um pouco que eu sei a diferença, eu colocaria técnica ativa. E faz sentido, né? Com intervir diretamente durante sessões. É isso mesmo.
Na psicanálise clássica freudiana, o analista costuma adotar uma postura neutra e não diretiva, estimulando o paciente a associar livremente e deixando que o inconsciente se manifeste sem interferência. Ferenczi percebeu que essa abordagem nem sempre era suficiente, especialmente em casos de resistências intensas. Por isso, ele desenvolveu a técnica ativa, no qual o analista pode introduzir ordens, proibições e intervenções diretas durante as sessões, como pedir ao paciente que evite certos comportamentos ou insista em determinados temas. Isso visava acelerar o processo terapêutico e atravessar resistências. Holding foi desenvolvido por Winnicott e refere-se ao ambiente de sustentação emocional fornecido pelo terapeuta. Tempo lógico é um conceito da teoria lacaniana e se refere à estrutura temporal do processo analítico do ponto de vista do sujeito. Associação livre é uma técnica psicanálise freudiana em que o paciente é incentivado a falar tudo o que lhe vier à mente, sem censura. E atenção flutuante, a postura do analista de ouvir o paciente sem focalizar ou selecionar previamente o que é dito, mantendo a mente aberta para captar conteúdos inconscientes. Camila atuou como assistente técnica e foi demandada a apresentar uma análise sobre um documento psicológico produzido por uma perita, tendo sido ele questionado em juízo. De acordo com a resolução 06/2019, o documento confeccionado por Camila, com tal escopo, denomina-se prontuário, uma vez que se trata do resultado de um processo de avaliação psicológica. Aqui já está errado, né? Laudo, por ter como objetivo responder a uma questão-problema no campo psicológico. Relatório, pois visa certificar uma determinada situação, estado ou funcionamento psicológico sem produzir diagnóstico. Parecer, por se tratar do pronunciamento por escrito com finalidade de apresentar uma análise técnica sobre um documento psicológico questionado. Declaração, haja vista apresentar informações técnicas dos fenômenos psicológicos, considerando os condicionantes históricos e sociais da pessoa, grupo ou instituição atendida. Essa é boa, deixo com vocês. Eu acho que é um parecer, porque, se eu não me engano, o parecer que é o que você escreve como resposta a uma pergunta ou algo. Uhum. E a saída para ir até por exclusão, assim, né? Laudo não é, porque não foi feita uma avaliação. E declaração é o documentinho mais simples que tem. Uhum. Daí eu, por exclusão, ficaria entre relatório e parecer, mas parecer é o que faz mais sentido, com certeza. É isso mesmo. Porque não seria a letra C. O relatório descreve situações sem necessariamente emitir diagnóstico ou análise profunda, servindo para descrever condições ou estados. É uma alternativa correta, né? Mas a questão pede, em específico, um questionamento de um documento, né? Análise de um documento. Então, é um parecer. Atualmente têm sido desenvolvidas estratégias organizacionais com o objetivo de tornar o processo de aposentadoria mais positivo para os trabalhadores. Nesse sentido, os programas de preparação para a aposentadoria podem contribuir significativamente na identificação de novas habilidades e interesses, reconstrução da identidade social,
Aceleração do desligamento do funcionário que não deseja se aposentar. Questão de psicologia organizacional aí. Olha, eu acho que essa afirmação 3 não faz muito sentido. A aceleração dos ligamentos do funcionário que não deseja se aposentar, eu acho que talvez se a pessoa não quer, na verdade, um relativo prolongamento, né? Até para o maior acompanhamento desse não desejar, né? E o preparo para isso, porque a pessoa vai se aposentar em algum momento, né? Eu iria. Eu acho que eu iria na D. 1 e 2 corretas. Né? A questão pede programas de preparação para a aposentadoria. Para que isso seja bom, positivo para os trabalhadores. E aí acelerar o desligamento é deixar ele desempregado se ele não quiser se aposentar. 1 e 2 corretas. Programas de preparação para a aposentadoria têm como objetivo oferecer suporte e orientação aos trabalhadores que estão se aproximando do fim de suas carreiras. Esses programas podem incluir atividades que ajudam na identificação de novas habilidades e interesses e na reconstrução da identidade social, elementos cruciais para uma transição suave e satisfatória para a aposentadoria. Da mesma forma que a motivação dos funcionários é um componente importante para o sucesso global da organização, a desmotivação pode implicar em muitos problemas organizacionais. Assinale a afirmativa que indica comportamentos sugestivos de desmotivação laboral. Queda na produtividade, falta de pontualidade e assiduidade, comentários negativos sobre a empresa, funções ou pessoas. Falta de interação entre funcionários, baixos índices de turnover e absenteísmo. Desinteresse pelas tarefas, bom relacionamento no trabalho, resistência à mudança. Se tem bom relacionamento, talvez não se enquadre em desmotivação. Procrastinação na execução de tarefas, engajamento na comunicação com os pares e bom feedback. Falta de entusiasmo pelo trabalho, desejo de contribuir na tarefa, busca por reconhecimento e aprimoramento. Também não se encaixa em desmotivação. O que vocês acham entre essas duas? Eu acho que é a A, porque eu tenho a impressão, mas aí, tipo assim, é um chute, e que turnover, na verdade, é uma coisa positiva de se fazer. Tipo assim, eu acho que alguma coisa do tipo, falar sobre os outros colegas, mas isso é totalmente chute da minha cabeça, não faço ideia. Eu chutaria A. Vocês sabem o que significa esses termos? Absenteísmo, eu chutaria que é alguma coisa sobre a pessoa ficar faltosa, assim, tipo, faltando com mais frequência, algo do tipo, o que indicaria uma desmotivação laboral, mas turnover, eu não sei não. Mas baixos índices de faltas. Então não é desmotivação. Quer dizer que ele não está faltando. Letra A.
Mas aí eu ficaria na dúvida se, tipo assim, se é baixos índices de turnover e absenteísmo ou baixos índices de turnover e absenteísmo, sabe? Tipo, dá para ser interpretado das duas formas. Verdade. Ó, baixos índices de turnover e absenteísmo indicam estabilidade de presença, o que não condiz com desmotivação. Deixa eu ver aqui esses conceitos. Ó, rotatividade mede a entrada e saída dos funcionários numa empresa em um período, enquanto absenteísmo se refere à frequência e duração de faltas, atrasos e saídas antecipadas de um colaborador. Aí o que coloca a B errada é o baixos índices. Aqui. A desmotivação no trabalho pode se manifestar por meio de mudanças comportamentais negativas, como queda do desempenho, atrasos, absenteísmo, insatisfação verbalizada e relação prejudicada com os colegas e a empresa. Segundo Chiavenato e Robbins, a motivação influencia diretamente o engajamento, o comprometimento e a produtividade dos funcionários. Perfeito. As lesões por esforço repetitivo, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, provocam sequelas irreversíveis aos trabalhadores e, dentre seus fatores psicossociais, constam repetitividade de movimentos, posturas estáticas e falta de pausas, predisposições orgânicas diante da forma de funcionamento laborativo, inadequação do ambiente e esgotamento físico, sobrecarga de trabalho, posturas inadequadas e esforço repetitivo, insatisfação com o emprego, alta pressão mental, problemas na relação com colegas e estresse, ritmo intenso de trabalho, sobrecarga de grupos musculares por posturas ruins e ausência de controle sobre o trabalho. Essa tem alternativas muito semelhantes. Eu excluiria a letra D. Pode voltar na aba das questões? Nossa, foi mal. Achei que eu tinha mudado. Assim, eu acho que ele quer saber os fatores psicossociais, né? Então, repetitividade de movimentos, posturas estáticas e falta de pausas não é psicossocial, é do é fisiológico, né? Eu acho que eu cortaria A. Acho que a B também seria cortada, porque fala também de predisposição orgânica, esgotamento físico. Posturas inadequadas, esforço repetitivo. Uhum. Então seria a D. Acho que essa eu erraria.
por não ler esses fatores psicossociais. Eu acho que a S não seria por conta de sobrecarga de grupos musculares por posturas ruins. É Não isso é mesmo. um fator psicossocial. Nossa, essa eu iria errar por desatenção. Bom, fatores psicossociais são aqueles relacionados à interação entre o trabalhador, suas condições laborais e o contexto social, emocional e organizacional. Insatisfação, pressão psicológica, relações interpessoais e estresse são exemplos clássicos de fatores psicossociais que podem contribuir para o desenvolvimento dessas doenças. Além disso, essa era a única alternativa diferente das demais, né? Tinha muitas chances de ser a correta, mesmo sem conhecer. O estudo do clima organizacional vem se revelando um valioso mecanismo de gestão de recursos humanos, de melhoria da produtividade e da qualidade de vida no trabalho e nas organizações. A noção de clima organizacional refere-se a valores e crenças e comportamentos compartilhados dentro de uma empresa, definindo sua identidade e orientando o comportamento dos colaboradores. A percepção que os funcionários têm do ambiente de trabalho é influenciada por fatores como relações interpessoais, liderança e processos, ao conjunto de estratégias e ações motivadoras que guiam uma equipe e uma organização para alcançar resultados e criar um ambiente de trabalho positivo, aos fatores que impulsionam o direcionamento e o comportamento dos colaboradores em uma organização para aumentar a produtividade, o desempenho e o engajamento, ou a realocação profissional motivada pela manifestação de alguma limitação física ou mental do colaborador, de forma a preservar o vínculo laboral. Conhecem o conceito de clima organizacional? Não. Clima é a concepção dos trabalhadores, é a percepção dos funcionários sobre o ambiente. Vamos entender aqui. É bom fazer uma diferença. Uma diferença entre clínica e cultura organizacional. Cultura organizacional são os valores, as crenças e os comportamentos duradouros que definem a identidade de uma empresa. Enquanto o clima é a percepção momentânea dos colaboradores sobre o ambiente de trabalho e os fatores que o afetam, como satisfação e engajamento. Aqui algumas características. Conjunto de valores e crenças, normas, comportamentos é a cultura. É uma construção a longo prazo e muito estável, sendo resistente a mudanças rápidas. A forma como a empresa lida com erros, a celebração de sucessos, os rituais e os costumes internos, como o DNA da organização. Enquanto o clima é a percepção que os colaboradores têm do ambiente de trabalho, é temporário, mutável e pode variar de pessoa para pessoa, pois depende das experiências individuais. As relações interpessoais são que influenciam a remuneração, benefícios, liderança, estrutura física, condições de trabalho e flexibilidade. E sua natureza é uma percepção subjetiva e momentânea influenciada por políticas, práticas e sistemas da empresa. A cultura organizacional influencia o clima, pois os valores e a forma como a empresa opera moldam a experiência dos funcionários. A cultura é a base e o clima é o reflexo da atuação dessa cultura no dia a dia. Ou seja, o clima mostra os efeitos da cultura. Pequenas mudanças no clima podem, com o tempo,
gerar um impacto na cultura organizacional ao longo prazo. A letra C fala sobre estratégias e ações motivadoras para alcançar resultados, associando-se à gestão de pessoas, à motivação organizacional. Letra D refere-se a fatores motivacionais que impulsionam o comportamento, a motivação no trabalho. E a letra E, a readaptação profissional devido a limitações físicas ou mentais. Deixa eu ver aqui a letra E. A realocação profissional motivada pela manifestação de alguma limitação física ou mental. Luana foi recentemente contratada como gestora da empresa Ambiente Alegre, ocupando um cargo anteriormente almejado por Elvira, que agora atua como sua subordinada. Inconformada com a contratação, Elvira passou a adotar comportamentos hostis, como lançar indiretas diante dos colegas e boicotar as orientações da nova gestora, gerando situações de constrangimento para Luana no ambiente organizacional. Com base na situação descrita, assinale a opção que caracteriza corretamente a conduta de Elvira. Assédio moral interpessoal misto, assédio moral interpessoal descendente ou assédio moral interpessoal ascendente, assédio moral institucional horizontal ou assédio moral interpessoal horizontal. Essa é boa para interpretar. Eu diria que é C. Me interpretando, né? Eu também chuto a C. Exatamente. É a Elvira que se tornou subordinada, né? E aí o assédio moral vem de baixo para cima. O assédio moral é definido como condutas abusivas, repetitivas e intencionais, capazes de causar danos à dignidade, integridade física ou psíquica de alguém, no ambiente de trabalho. Pode ocorrer de forma descendente, superior contra subordinado, ascendente, subordinado contra superior, horizontal entre colegas do mesmo nível. O assédio pode ser interpessoal entre indivíduos ou institucional quando a organização incentiva ou tolera a prática. Nos estudos sobre estresse desenvolvidos por Lazarus e Folkman, o coping é definido como um agente estressor extraorganizacional, tal como problemas econômicos e familiares e distância no trabalho, transporte, agente estressor organizacional, tal como problemas de relacionamento ou comunicação e sobrecarga de trabalho, processo sistemático de capacitação de recursos humanos para desenvolver habilidades específicas dos funcionários, processo sistemático de análise do desempenho e funcionamento de uma empresa ou grupo, tipo de processo adaptativo desenvolvido pelas pessoas para lidar com exigências internas e externas estressantes. Eu não lembro o que é o conceito de coping. Vocês chutariam o quê? Eu acho que eu excluiria a letra A e B, por se tratar de uma mesma ideia, um agente estressor.
Eu iria pela tradução do termo mesmo, né? Eu não sei o O que significa? Significa... É uma forma de lidar com a coisa. Então seria a letra C? Mas é porque... Deixa eu chamar ação. É porque como sobre estresse, é mais como lidar de uma forma interna, sabe? Por isso que eu iria na E. Boa, isso mesmo. Conjunto de estratégias cognitivas e comportamentais que as pessoas utilizam para lidar com as demandas internas e externas percebidas como desafiadoras ou que excedem seus recursos pessoais. É um processo adaptativo desenvolvido pelas pessoas para lidar com exigências internas, como emoções, pensamentos, e externas situações do cotidiano, trabalho e família. Boa questão. Sobre a atuação dos psicólogos nas políticas públicas e em programas sociais, avalie as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiras e F para falsas. A psicóloga deve abandonar visões que patologizam as famílias e ou as suas relações, construindo saberes e fazeres diante da emergência e das vulnerabilidades familiares. Verdade. O psicólogo deve atuar na promoção das potencialidades das famílias atendidas, contribuindo também para o desenvolvimento da política pública. Sim. O psicólogo pode contribuir para a compreensão e potencialização de práticas de cuidado de famílias atendidas na proteção social básica do Sistema Único de Saúde. Sim. O psicólogo deve considerar o padrão familiar como o da família nuclear, composta por pais e filhos, unidos especialmente pela responsabilidade compartilhada na manutenção financeira de seus membros. De forma alguma. Essa última tá falsa. Isso mesmo. Aqui no caso seria uma sugestão de priorizar apenas a família nuclear, né? E desconsiderar os outros tipos de família. É considerar as diversidades das configurações familiares. A psicóloga Olivia é perita em vara de família e está atuando em um processo de disputa de guarda do menino Adolfo, de 8 anos, junto da assistente social Edith. No mesmo processo foi contratada a psicóloga Rita para atuar como assistente técnica do Bonifácio, pai de Adolfo. Com relação à situação descrita, é correto afirmar que Olivia poderá elaborar quesitos que deverão ser respondidos por Rita. Rita e Olivia deverão escutar conjuntamente Adolfo para a elaboração de relatório comum. Olivia pode realizar visita domiciliar junto da assistente social Edith como parte do processo avaliativo. Olivia deve decidir sobre a concessão da guarda do menino ao genitor que foi mais protetivo. É recomendável que a perita formalize seu trabalho mediante termo de compromisso com os pais do menino.
Eu acho que eu iria de C. A D, eu acho que não faz sentido. Ela deve decidir, eu acho que quem decide esse tipo de coisa seria o juiz, né? Uhum. Letra C, correta. A perita pode realizar visitas domiciliares acompanhadas de outros profissionais designados como assistente social, a fim de compor um diagnóstico mais complexo, completo e interdisciplinar. E é respaldado pela Resolução 08/2010, a avaliação psicológica em varas de família. Letra A, incorreta. Elaboração de quesitos é atribuição das partes e dos assistentes técnicos, não da perita. A perita responde aos quesitos, não os elabora para assistente técnico. Escuta conjunta para um relatório comum não é permitida, pois o perito e o assistente técnico têm funções distintas e independentes. A decisão sobre a guarda compete ao juiz, e não à psicóloga perita, que apenas subsidia a decisão judicial com informações técnicas. O termo de compromisso do perito é firmado com o juízo, não com as partes e seus representantes legais. Perfeito. Vamos parar aqui nessa questão. Aqui para a gravação.